Essa edição do Tá Rolando é a segunda parte de um especial sobre o Centro de Operação do Sistema de Alerta, o CEOPS, que tem um papel fundamental para toda a região ao fazer as previsões do tempo e as projeções do nível do rio durante a ocorrência de enchentes. E entre a exibição do primeiro programa até essa edição, o governo do estado veio até Blumenau e assinou um termo de convênio com o CEOPS. Essa edição do Tá Rolando, além de te contar essa novidade, continua mostrando para você como a equipe do CEOPS trabalha para fazer as previsões tão esperadas pela população durante as enchentes. Fica com a gente porque já está rolando. Na parte 1 do programa sobre o CEOPS, mostramos para você como são coletados os dados hidrológicos que ajudam a prever o nível do rio. Na edição de hoje, vamos mostrar como é feita a coleta dos dados meteorológicos. No campus 1 da FURB, próximo ao bloco do curso de moda, o CEOPS possui os pontos físicos de coleta desses dados. Todos os dias, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, é o Mário, o técnico hidrometrista do CEOPS, quem faz esse serviço. Essa estação é uma estação totalmente manual, né, da FURB. Ele tem um abrigo, né, um abrigo embutido no outro, bem ventilado. Pode ver em torno dele que é grameado. Esse é um termômetro seco, junto com um termômetro úmido. Nessa questão, ele fornece a umidade relativa do ar. Ele, junto com uma tabela psicométrica, ele nos dá a umidade relativa no exato momento. Só que tem que vir aqui, coletar o dado para ter essa umidade. Esse outro equipamento, ele mede a temperatura mínima. No caso, vamos supor que amanhã eu venho aqui e esteja 10 graus. Ou no caso, um pouco menos até, né? E ele vai deixar registrado. E depois, conforme vai subindo, ele volta ao normal. Também funciona com o termômetro seco. Então eu venho de manhã, na primeira leitura, às 9 horas, eu abaixo ele para deixar pronto para a temperatura mínima do dia seguinte. Esse já é o termômetro de máxima. Ele fica registrado a máxima do dia, né? Ainda está subindo, agora no momento, está com 26 graus. E no caso agora, a temperatura nesse momento está em torno de 25,6, né? E ali subiu um pouquinho, talvez suba mais ainda no percurso do dia. Esse é o barômetro, né? Então, pressão atmosférica, está ok, o tempo está firme, ele está em 1018, então nos próximos dias com certeza não teremos chuva. Essa aqui é uma proveta, né? Que é coletada a chuva, que vou mostrar no equipamento seguinte ali, fora do abrigo. Essa aqui coleta a chuva que ocorre durante a noite, ou durante o dia, né? No caso, é essencial para uma eventual projeções de enchente. Com a chuva faz a estimativa lá no CEOPS. Essa aqui é totalmente uma estação automática. O pluviômetro, né, o coletador, que registra a temperatura, né, e o anemômetro, que diz a velocidade do vento. E ali tem a intensidade da radiação solar. Essa é uma estação totalmente, ela é eletrônica e transmite via CEOPS, né, via internet. Então, o CEOPS tem essa estação e tem mais uma aqui do lado, né, que também pode focar. Temos duas estações automáticas aqui no campus 1 da FURB e uma manual. No caso, pifando essas aqui, a gente tem a manual alternativo, mas essa aqui funciona muito bem também aqui no momento. Esse aqui é o pluviômetro, né? Ele coleta a chuva que ocorre durante o dia ou durante a noite. Eu venho durante o dia às 9, às 15 ou até vezes mais. No caso, essa é uma proveta graduada, né? Já com a boca do pluviômetro, né? Deu 10 milímetros. Esses 10 milímetros corresponde a 10 litros por metro quadrado. Então, numa enchente, numa eventual enchente, eu venho até mais que 4, 5 vezes. Depende da projeção que a gente está fazendo durante o dia estimado. E ele, então nesse caso aqui, essa chuva simulada deu 10 milímetros, tranquilo para uma chuva rotineira, não teria problemas para, no caso, na coleta, né? Então seria normal. Uma chuva mais acentuada seria mais ou menos umas 6, 7 provetas. Aí não seria problemas. E quem ajuda a fazer as previsões do tempo no CEOPS é o meteorologista e professor da FURB Dirceu Severo, por meio de dados disponíveis por satélites na internet. Em casos de enchente, ele ajuda a fazer uma estimativa da quantidade de chuva que ainda pode cair e que influencia no nível do rio e também contribui para os riscos de deslizamentos. Tudo depende de cada evento hidrológico. Quando está acontecendo uma precipitação muito contínua,
precipitação que não para durante várias horas, aí tem que se ajustando de hora em hora, se refazendo. Você faz a primeira previsão e se acompanha na hora seguinte e vê qual foi a evolução no nível do rio naquela hora seguinte. Se saiu fora, muito fora, se faz uma nova estimativa, porque o nível é uma resposta do rio à chuva que caiu. Então não dá para adivinhar exatamente qual vai ser a precipitação. Então por isso tem que ir fazendo ajustes. Faz a previsão para daqui 6 horas, mas na hora seguinte você ajusta para mais 6 horas. E tem que ir ajustando até que se perceba que a bacia, como um todo, já absorveu a água, já acumulou a água, e isso vai se reproduzir. Então, num determinado momento, o intervalo não é mais de hora em hora, pode ser de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas, que se refaz essa estimativa. Se identificou que nos próximos 3 dias, por exemplo, tem potencial para formar um sistema que vai produzir, sei lá, 100 milímetros de chuva. Então, esse já é um estado, essa já é uma informação que tem que colocar em estado de alerta, de atenção à equipe. Depois que começa a chover, se, digamos, choveu 50 milímetros em 12 horas, como exemplo, isso vai já na bacia, uma chuva dessa quantidade distribuída na bacia, já se sabe por experiência que vai produzir um certo impacto. Então a equipe é chamada para analisar. E a partir daí é que se começa a fazer o acompanhamento seguindo aquela ordem do nosso manual de atuação. Quando nós entramos no estado de alerta ou emergência, a equipe ela tem que ficar de prontidão. Então se reúnem os meteorologistas mais o hidrologista que faz a previsão de nível, e nós vamos mantendo a atuação de hora em hora durante o necessário. O que acontece é que, num determinado momento, alguém da equipe tem que parar para descansar. Então, a gente começa a revezar. Alguém sai, vai descansar, enquanto outros ficam. E a equipe sempre tem que ter 1 ou 2 de plantão, de prontidão, para continuar acessando as informações e também repassando essa informação, principalmente para a Defesa Civil, que é o órgão responsável para divulgar, né, para repassar para a comunidade. O CEOPS, em parceria junto com a Defesa Civil, junto com o Alerta Blue de Blumenau, eles conseguem fazer a leitura precisa do evento que a gente está passando e dos próximos eventos que podem acontecer a partir da primeira cheia. Nos ajudou muito também no sentido, muitas informações desencontradas aconteceram, né, por várias pesquisadores, vários sites, vários meios de comunicação passaram informações que nós íamos ter uma enchente de 14, de 13 metros e 50, enquanto o CEOPS a todo momento nos passou que a enchente não passaria dos 9 metros. Então isso nos dá tempo para trabalhar, nos dá, né, condições de ter uma resposta melhor para a comunidade, de tomar as ações de rua para avisar a comunidade, avisar a imprensa, preparar abrigos, tudo isso a gente consegue fazer graças a esse trabalho sério que o CEOPS desenvolve dentro da FURB de Blumenau. Outro dado muito importante para as previsões do nível do rio em Blumenau são realizadas a partir das barragens, que o professor Ademar nos explica. Essa barragem aqui de Tuporanga e essa de Itaió, inclusive, ela foi elevada 2 metros agora. E essa aqui, ela funciona especificamente para Blumenau e região. Quer dizer, ela passa aqui, primeiro ela passa em Apiúna, depois em Dayal, depois Blumenau, Gaspar e vai para Ilhota e Itajaí. Então ela vem influenciar nessa região aí, os níveis vão dar mais baixo do que antes que não tinha barragem. Essas duas barragens aqui, elas funcionam mais para Rio do Sul. Inclusive nessa última enchente, essa aqui nem foi usada os 2 metros, porque ela ficou abaixo dos 2 metros que foi elevado, mas essa aqui ela passou por cima, então foi usado, inclusive mostrou que ela foi até insuficiente, esses 2 metros que foi elevado, porque ela verteu 1,90 m. Então, se fosse assim, elevar mais, é evidente que para elevar mais, ela inunda uma região que pode ser a população, alguns locais que não poderia, né? Mas ela ainda verteu. Então, essas duas barragens, elas diminuem a enchente na cidadezinha que está abaixo dela e Rio do Sul, que é a principal, né? Nós temos aqui a cidade de Ituporanga, nós temos a cidade de Itaió, Rio do Oeste. Então, ela tem a influência nessa região e pouca influência em Blumenau, porque ela está muito longe de Blumenau. O que mais dá influência em Blumenau é essa barragem aqui, que é a maior delas. Essa aqui, para ter uma ideia,
ela tem 357 milhões de metros cúbicos. Ela pode ser armazenada aqui. Enquanto essas duas aqui, somadas as duas, dá menos que aquela barragem lá, bem menos. Então, esse é o nosso trabalho que nós fizemos aqui no CEOPS aqui de Blumenau. Isso é muito importante se entender. A barragem sul, que fica lá em Ituporanga, e a barragem oeste, lá em Itaió, elas foram construídas para amenizar o efeito das cheias na cidade de Rio do Sul e no Alto Vale. Elas não foram exatamente construídas para proteger o Baixo Vale. Mas, então, como a distância de Rio do Sul, por exemplo, até Blumenau é relativamente grande, se pegar o contorno, os meandros do rio, nós vamos ter centenas de quilômetros de distância. A água que cai no Alto Vale, ela tem que percorrer todo o canal do rio até chegar em Blumenau. Então, por aí você pode pensar, dá para pegar uma velocidade média e calcular quanto tempo demora. Então, a barragem ela tem função para proteger a região abaixo dela, a gente chama a jusante. A distância daquelas barragens até aqui em Blumenau é grande o suficiente para a gente fazer um cálculo aproximado que demora cerca de 20 horas, 24 horas para aquela água chegar até aqui. Então, também dá para se concluir que chovendo abaixo das barragens, essa água que choveu abaixo vai chegar aqui antes da água que choveu acima. Então, se num evento toda a chuva acontecesse no mesmo tempo, do Alto Vale, no Baixo Vale, e parasse ao mesmo tempo, e se aquelas barragens fossem abertas, quando aquela água retida pela barragem chegasse aqui, a água que caiu abaixo, ela já passou. Então não é uma soma, dizer assim, aqui está subindo, quando soltar a barragem vai somar. Não, porque enquanto aqui está subindo, aquela ainda não chegou. Aí quando ela chegar, essa água que subiu que já desceu. Então não tem muito efeito assim de pensar. As pessoas às vezes pensam, mas a barragem lá vai se vazar, vai contribuir para um aumento do nível aqui. Pode contribuir um pouco, mas não é catastrófico para a região do Baixo Vale, principalmente Blumenau, o efeito da barragem. E toda essa dedicação no trabalho voluntário que acontece no CEOPS só nos mostra o quanto os dados que saem daqui são fidedignos. E vale reforçar a importância de se procurar as informações no lugar certo. Eu passei mais centenas de entrevistas que a gente deu nessas últimas 2 semanas, procurar sempre o site do Alerta Blue de Blumenau, o site da Prefeitura de Blumenau, tanto o aplicativo do Alerta Blue. Ali estão todas as informações que os CEOPS nos passam, junto com todas as nossas informações já de tempo, se vai continuar chovendo, se não vai. Está tudo dentro do site do Alerta Blue e da Prefeitura. O pessoal não precisa ficar procurando em vários sites, várias opiniões, porque a nossa opinião ela é correta, não é baseada em opções, e pode acontecer e não vai acontecer, não é ideias ou sugestões, é realmente dados analisados tanto pelo CEOPS, pelo Alerta Blue que a gente coloca disponível para o site. A gente não mantém informação nenhuma da comunidade. Toda a notícia que eu recebia durante o evento, em 15 minutos já estava para toda a imprensa. Como você já sabe, o único funcionário contratado na equipe do CEOPS é o hidrometrista Mário de Oliveira, sendo todos os demais voluntários que se mobilizam para ajudar a população quando ela mais precisa. O CEOPS é mantido pela FURB quanto às instalações dentro da universidade, mas em relação aos equipamentos e a toda a rede telemétrica, o centro de operação depende de projetos ou repasses de outras instituições. E nessa última semana, no dia 22 de junho, o governador do estado, Raimundo Colombo, esteve aqui em Blumenau e assinou um convênio que pretende repassar ao CEOPS recursos financeiros para a manutenção do sistema de alerta. A assinatura aconteceu na sede da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, a ANVI. O reitor da FURB, João Natel Polônio Machado, participou do ato, com outras autoridades locais e também regionais. Lembrar que a FURB ela entra com toda a expertise, a capacidade dos professores e técnicos, com muita experiência, também com custeio, salário dessas pessoas e a manutenção das outras estruturas necessárias para o CEOPS. Hoje nós estamos assinando e o recurso já está aqui na Secretaria Regional para repassar o dinheiro. Tá Rolando especial sobre o CEOPS termina aqui. Se você perdeu a primeira parte, é só procurar o canal do Tá Rolando no YouTube ou a nossa página no Facebook.
Voltamos na semana que vem. Tchau!